webhook torna o fluxo numa API. E é o fofoqueiro. Foi o que eu escrevi, vou falar o que eu escrevi, tá? Uhum. Trigger manuale, que é o da seta, inicia somente manual. HTTP que request faz requisição usando uma HTTP. Tô falando só o que eu escrevi até agora. Uhum. Aí tem o set, que eu só escrevi só o nome. Aí depois eu escrevi só os nomes. Set, mesh, tal. Então tá. Tá. Vamos lá. Esses aqui são os triggers, tá? E esses aqui são os nossos que a gente pode usar. Ah, não são todos triggers, que eu lembro que você me explicou. É, não são todos os triggers. Eu vou até deixar os nós juntinhos assim. Tá. Eu quero que você deixe isso salvo depois como um exemplo. Vai ficar salvo. Ah, tá faltando. Esse aqui não tem no meu. Eu, Porque vai estar frio também, assim. Você tá saindo, você não tá boa. Imagina. Não. Guido! Você não tá boa da garganta. Depois volta. Pior. Vai ser bobo. Tá bom, tá faz o que você quer. Vamos ver até onde tá. só você recarregar a página que vai aparecer. Apareceu? Aí, apareceu tudo. Vamos lá. Vou falar primeiro desses daqui primeiro. Que são os triggers. São os triggers. A gente tem 4 que a gente usa. Ah, mas tem mais aqui, tem um monte aqui. Tem. Que a gente usa só esse aqui. Tá. Tem, por exemplo, o do mouse, que é o que chama. Que é esse primeiro aqui, que é o manuale. Sim. Que ele só vai funcionar se eu vier aqui e clicar nele. Manualmente. Esteja ativo ou desativo isso aqui, eu consigo rodar ele. Tá. Aí beleza. Esse aqui é o primeiro. Além dele, a gente tem também o schedule. Sim. O schedule, obrigatoriamente a coisa tem que estar ativa. Se não tiver ativa, ele não vai rodar, porque ele é um nó automático. Dá pra mim vir aqui e clicar para ele executar? Dá, mas serve para teste, né? Ele vai rodar Sim. automaticamente. Aí eu consigo configurar se vai ser de segundo em segundo, de minuto em minuto, de hora em hora, dia, semana, mês, e tem esse custom aqui que seria se eu Que é quisesse customizado, eu lembro que você me e eu consigo colocar aqui, ó, de quantos dias ou quantos minutos, enfim. Eu posso programar múltiplas coisas, por exemplo, de 30 em 30 segundos e de dia em dia. Não sou obrigado a fazer uma coisa só. Ah, tá. Bom, beleza. Aí, além desses dois, a gente tem o chat message. O chat message também dá pra você clicar aqui pra ele rodar, ó, mas não acontece nada, Tá. né? O que a gente consegue fazer? Ele é o que aparece aqui embaixo, ó, pra gente conversar. Então, se eu mandar um oi aqui, não é uma IA, é só um lugar que eu consigo mandar mensagens. Aí ele vai sair um item, né? Tipo Então como se fosse um zap. dá pra ver que aparece meu oi aqui e eu consigo ver o item. Esse chat, ele vai me passar 3 informações, sempre, tá? A ação, que vai ser sempre send message, porque a pessoa mandou uma mensagem. Gabriel, pra você, é só abrir o nó que chega aí, né? Nesse lugar. É. Tá. Então tem o chat input, que é qual foi a mensagem da pessoa, que no meu caso foi o oi, né? Se eu Tá. vier aqui escrever um ponto final ou uma vírgula, vai aparecer aqui, né? Tá. O send message, que significa que eu só mandei uma mensagem, isso aqui nunca vai mudar, tá? Tá. E o session ID. O session ID, só pra... é basicamente um número único É. que serve para identificar essa conversa. Então, se você observar, esse daqui é o C15. Se eu mandar um oi, ele vai permanecer o C15, porque eu continuo na mesma conversa. Tá. Se eu reiniciar a conversa, vai sair do C15 para um outro diferente, porque eu reiniciei a conversa. Agora é o C5. Tá. Então, ele serve só para diferenciar qualquer conversa, tá? Então, essa é a saída desse carinha. A desse carinha aqui, você vê que é uma saída vazia, né? Só porque foi manual e tá tudo certo. A do schedule é uma saída com horário, né? Porque ele tá me falando o horário, várias informações sobre data. E tem o webhook. O webhook, né, é um dos únicos, além do chat, que eu clico aqui e ele não executa, tá vendo? Não acontece nada. O que ele faz?
Basicamente, o webhook, se eu clicar aqui, na verdade, a única coisa que vai acontecer é ele ficar aguardando. Deixa eu só fazer isso aqui só pra gente ver funcionar. Ele ficar aguardando alguém chamar ele. Você vê que tá como se fosse rodando, né? Mas ele tá esperando alguém chamar ele. Sim. Se alguém chamar ele nesse momento, vou chamar ele pra você ver. Aí ele vai me mostrar aqui uma saída. Enquanto ninguém Como chama, você chamou ele? Faz de novo. eu basicamente copiei o link, joguei na internet e apertei o Enter. Aí ele me avisa que iniciou e eu sei que iniciou porque aqui tem a saída dele. Ah, tá. Então, quando eu clico aqui, ele fica esperando alguém. Então, ele não roda de verdade, né? Tá. E além disso, se o negócio estiver ativo e a pessoa jogar o de produção, né? O de teste não vai acontecer nada, ó. Ele vai me falar que não tá funcionando porque ninguém clicou aqui pra testar, enfim. Mas se eu jogar o de produção na internet ou algum sistema consultar o de produção e eu olhar aqui na execução, você vai ver que ele rodou, Sim. né? Já vou entrar um pouquinho mais nisso. Aí a gente tem os outros nós aqui, Que sem ser os trigger. sem ser os trigger. Aí. Que são esses aí. Basicamente, eu vou explicar cada um deles. Vou deixar esses daqui de banco daqui a pouco. Vou começar do mais simples. Tem, por exemplo, esse aqui, que é aquele lá do 7. Se eu procurar 7, eu encontro ele. Basicamente, quando a gente abre ele, a gente não vê nada, né? Tá. Mas ele é muito útil para ajustar informações. Então, eu vou dar um exemplo, eu vou utilizar em todos aqui esse trigger que é o mais simples, né? Tá. Você vê que ele não recebeu nenhuma informação. Mas, por exemplo, digamos que eu venho aqui e eu falo aqui, ó, nomes, e aí, nome na verdade, e eu coloco João. Aí eu venho aqui e falo sobrenome Silva. Basicamente, eu dei um nome para uma variável, que é E nome, sobrenome e um pra valor, né? E aqui um outro nome e um outro valor. Se eu colocar um outro set aqui, ou qualquer outro nó, ele vai receber essa informação. Eu consigo abrir e ver que tem aqui o nome O é João e o Silva. e sobrenome é Silva. Eu Que posso da hora. mudar o nome da variável ou o valor, né? Eu poderia mudar o João, por exemplo, Fernando. Tá. E aqui não ia mudar praticamente nada visualmente essa parte, mas aqui ia. Beleza. Tá. Por que eu mudei isso aqui, né? Só pra dizer que isso aqui poderia estar baseando-se no webhook, por exemplo, que cada hora vem uma informação. E aí eu separei o nome e o sobrenome. Só que digamos que eu precisasse do nome junto com o sobrenome. E aí onde o set entra. Como você viu, ele consegue criar informações que não existem. Então eu falei pra ele que nome é Fernando e sobrenome é esse. Não existia essa informação. Tá. Mas ele também consegue fazer coisas com informações que já existem. Então eu posso puxar esse nome pra cá, ele já vai configurar direitinho. E eu posso falar que o nome completo vai ser o nome com um espaço e o sobrenome. Tá. E agora a saída dele vai ser o nome completo, Fernando Silva. É para isso que ele da serve. hora. Então ele serve Deixa eu ver de novo. para arrumar coisas. Por isso que eu falo que é fácil aqui, porque esse aqui é só tipo arrastar E já e é. arrastar. Aí ficou Fernando junto com Silva. Eu vou colocar um espaço, apareceu o espaço. Simples, né? É para isso que o set serve. Já vou entrar numa parte um pouquinho mais complexa dele, então vou deixar ele aqui pra cima. Aí, na verdade, eu vou até deixar ele aqui, que ele é muito legal para explicar as outras coisas. Tem, por exemplo, o if. O if a gente usa muito. O if ele serve para verificar uma ou mais coisas. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou escrever a seguinte coisa. Eu vou escrever idade, vou falar que a pessoa tem 10 anos. E eu vou colocar aqui. Fala, pai. Está acompanhado. Como essa é uma informação de verdadeiro ou falso, não vou colocar string, né? Porque existe string, número, booleano, array e objeto. Já vou entrar nisso aqui também. Eu vou colocar booleano e vou colocar aqui true, a pessoa está acompanhada. Digamos que esse sistema aqui é um sistema para só permitir que pessoas maiores de idade entrem, tá? É um filme que só pessoas maiores de idade podem entrar.
Eu clico aqui, por enquanto esse if ele não está configurado, beleza, ele recebeu a idade da pessoa. Eu vou arrastar essa idade da pessoa, e aí aqui vem uma questão. Tá vendo que tem o Azinho ali? Tô. Significa que essa idade não é um número, É um. é uma frase. Então, se eu falar, por exemplo, que eu quero idade mais 1, ele vai colocar 101, não 11. Tá. Porque ele não sabe que aquilo ali é um número. Então, como eu quero só ter certeza se é maior, se eu falar assim, ó, o número é menor. É menor não, é maior do que 17, ele vai dar um erro, ele vai falar assim, olha, não tá dando certo porque isso ainda que você tá me passando não é um número. Então, como isso aqui tá vindo uma frase, eu tenho duas opções. Ou eu vou voltar aqui no set e transformar de string para número, Tá. ou eu vou vir aqui no if e vou transformar o que tá vindo com o ponto to number. E eu transformei no número, dá no mesmo. Eu vou transformar aqui no próprio set só pra gente não complicar as coisas por agora. Aí agora a gente consegue verificar se a idade ela é maior do que 17. Tem um xizinho, porque 10 não é maior, então ele vai dar falso. Se eu vier aqui e trocar 10 para 17, ele vai dar falso, porque 17 não é maior do que 17. Mas se eu colocar 18, Dá pra pôr maior ou igual? No caso ele vai assim? dar verdadeiro. A gente quer maiores de idade. Tá, mas é um Sim, exemplo. eu posso colocar 20. Em si, o 18 Eu poderia falar ser assim, maior. ó, is greater than or equal. Então, é maior ou igual a 18, por exemplo. Isso. Aí o próprio 18 passaria. É pra isso que da serve. hora. Só que, além disso, qual que é a parte legal dele? Que é o porque eu coloquei esse tá acompanhado. Ele consegue olhar múltiplas coisas. Tá. Então eu posso falar pra ele que eu quero uma pessoa maior de 18 que obrigatoriamente esteja acompanhada. Porque esse, por exemplo, é um filme pra casal. Tá. Então eu não vou aceitar nenhum solteiro. Então eu vou puxar esse está acompanhado. Eu cliquei aqui em adicionar uma condição. Eu vou arrastar o tá acompanhado. Tá. Como ele é um booleano, ele não é uma string, ele já vai me avisar que tá no negocinho errado. Eu vou trocar pro booleano e vou falar que tem que estar verdadeiro. Ou seja, a pessoa tem que estar acompanhada. Se eu rodar, vai dar true, porque é 18 e tá acompanhado. Se eu falar que ela não tá mais acompanhada, ele vai dar false. Então, ele consegue verificar múltiplas coisas. A pessoa é maior de idade? Ela é. Ela tá acompanhada? Não. Então, ela não vai passar. Entendi. Além disso, eu consigo verificar ou uma coisa ou outra. Então, aqui poderia ser um filme que é para maior de 18, não é para casais. Mas, por exemplo, uma criança poderia assistir se ela estivesse acompanhada dos pais. Aí, ao invés de usar esse and, eu usaria o or. Então, ou ela vai ter maior de 18, ou ela vai ter que estar acompanhada. Aí eu posso falar assim, pô, é uma pessoa de 10 anos que não tá acompanhada. Ela vai poder? Não. E se ela tiver 18 anos, ela vai poder? Sim. Mas e se ela tiver 10 anos e tiver acompanhada? Aí ela vai poder. Ah, e se ela tiver acompanhada e tiver 20, ambas as coisas, ela também vai poder. Entendeu? Pra isso que o if serve. Que da hora. Aí beleza. O if em si é isso. Aí tem o filter, por exemplo. O filter ele serve pra uma coisa bem interessante, que é a seguinte coisa. Você tá mexendo dentro do filtro ou tá mexendo Dentro no anterior? do set. Sempre no nó anterior. Não, é só porque eu quero mostrar. Tá. Vou dar um exemplo antes do filter, na realidade, só pra gente conseguir. Eu criei aqui uma lista, tá? E aí a gente tem uma questão, uma pequena questão. Se eu coloco o filter aqui, a gente vê que tem a lista de nomes, Tá. que veio os dois nomes. Como você pôs os dois nomes? Eu já vou entrar nisso. Tá. Aí tem um problema que o que eu queria ver era o nome. Só que se eu falar que eu só quero, se o nome for Gabriel, por exemplo, eu não posso verificar o nome 0, nem o nome 1.
Eu Tá. tinha que verificar o item que tá vindo. E qual que é o problema? Aqui tá saindo um item com dois nomes. Deveria estar saindo dois itens, um com nome e o Sim. outro com outro. Esse é um caso muito real que acontece. Às vezes eu tenho uma lista de coisas, mas eu não queria uma lista de coisas. Eu queria várias Uma coisas. das coisas que tá dentro. Não, eu queria várias coisas. Ao invés de ter uma lista de coisas, eu queria que esse nó, não precisa ser um set, tá? Ele desse várias saídas, ao invés de uma saída só. Porque dá pra ver que ele tá falando que só tem um Um item dentro item. dele. Ah, mas eu vou colocar aqui 10 nomes diferentes, mas vai ser um item só. E eu Tá. queria que fossem 10 pra mim conseguir verificar um a um e não ter que fazer uma gambiarra. E aí que entra o split out. O split out ele serve pra pegar uma lista e simplesmente quebrar ela. Então, a única coisa que que ele fala é: me arrasta aqui, quem é que você quer que eu quebre na porrada que eu quebro? Aí você pega o nomes, que é a lista, né? Tá. Porque isso é um item da lista e isso é outro. Esse é outro. Eu vou arrastar a A lista lista. pra dentro dele. E a partir de agora, ele vai quebrar o cara na porrada. Se eu rodar isso aqui, ele sai dois itens, Sim, ao invés de onde um. tiver. Se eu colocar mais um nomezinho na lista, eu vou ter 3 itens. Isso que é legal. Que da hora. E aí, a partir dele, como agora eu consegui quebrar a lista em vários itens, eu consigo pedir pro filter. Você vai ver que só aparece um item. Por quê? Porque aqui ele vai mostrar um por vez, tá? Tá. Não é, nossa, ferrou. Tá me falando que tem 3 itens, só tá. Não. Um Ele por me vez. avisa que tem 3, mas ele tá me mostrando só um. Porque no fim, o nome da variável vai ser o mesmo. O que vai mudar vai ser o valor. Sim. Então eu vou falar pro filter o seguinte: cara, eu quero que você pega o nome e eu quero que você só deixa passar se ele for igual a Gabriel. Como a gente tem uma lista com Gabriel, João e João, só vai passar um item. Tá. Se eu pedir pra ele deixar o João, meu Deus, vai passar 2 itens, Do João. porque temos 2 João. Eu consigo ver aqui, ó, nome João, nome João. Perfeito. Para isso que serve o filter, para isso que serve o split out. Sim. Só que, às vezes, o contrário acontece. Às vezes eu falo, meu, eu tenho 3 itens diferentes e eu precisava juntar eles numa lista. E aí Ah. a gente conhece o aggregate. Se o split out é o cara que quebra os outros na porrada, o aggregate agrega. é o cara que tem dó dos outros e ajuda. Basicamente, ele faz a mesma pergunta. Como que é o nome do item que você quer jogar na lista? Bom, isso daqui. Aí basicamente, eu clico aqui, ele vai transformar num item só, e aqui tem uma lista de nomes. Beleza. Agora, a gente tem uma outra... Tá aqui o aggregate também? Ah, tá. Só isso. Uma outra coisa. Tem um problema que pode existir na nossa vida. Digamos que esses nomes aqui, eu queira salvar todos eles no banco. Legal. Só que o meu banco, ele é um banco muito sensível. Tá, eu Que estou... por enquanto tá todos os nomes aí, mas não tá sendo salvo em lugar nenhum. Não, Tipo não, isso. se eu fechar, já era. Já perdi tudo. Eu poderia querer fazer. Eu voltei aqui, né? Tenho 7, os nomes, mesma coisa. Os nomes aqui, beleza. Digamos que eu quisesse fazer alguma coisa com esses nomes. Se eu quisesse salvar eles num banco da vida, por exemplo, eu poderia simplesmente colocar o nó do banco aqui. Eu vou colocar um nó aleatório que não faz nada, tá? Só pra exemplificar. Só que tem um problema. Se eu pego essa lista aqui e eu coloco muitos itens, por exemplo, eu vou colocar aqui uma quantidade maior de itens. A gente vai ter aqui, ó, 17 itens. Você vai ver que esse último nó, às vezes, ele não vai rodar instantaneamente. Ele vai demorar um pouquinho. Por quê? Basicamente aqui eu acho que ele não vai porque é um número... Deixa eu ver aqui. Tá, mas digamos que fosse sem nome. Mas poderia ter uma quantidade de itens muito grande e ele demoraria pra rodar. Ó, aqui a gente consegue ver ele rodando um pouquinho, quer ver? Deixa eu limpar o... Ó. Enfim, qual que é a questão? Tem duas coisas. Você vê que esse aqui é um nó
Ele não é um aggregate, então ele não é o carinha que junta. A quantidade de itens que ele recebeu, que foi 469, Ah, foi a quantidade de itens que ele informou. sim. Só que esse nó aqui podia ser um set que não tem nada dentro dele. E mesmo assim, sairia dele 469 itens. Aí você me Tá. fala, pô, eu não configurei nada dentro dele. Como que ele tá saindo 400 itens Hum. se eu não configurei nada dentro dele? Não deveria estar saindo só um igualzinho esse? Sim, mas qual é a questão? Basicamente, a quantidade de itens, além Não, de... mas esse aqui quebra, não é por isso? Sim, ele quebra, mas não poderia ter só um aqui? Tá saindo só um aqui. Tipo, ele quebrou em 469 e passou pro 7. E o 7 passou 469 pra frente? É o certo. Não, ele tinha que juntar, né? Não necessariamente, é aí que vem a confusão. A quantidade de itens, ela nos informa duas coisas, não só uma. Além de eu saber quantos itens tem, obviamente, né? Tipo, Aham. quantos nomes tem, não precisa ser só nomes, poderia ser nome, valor, idade, sede, várias Qualquer coisas coisa. separadas, não precisava ser tudo com a mesma informação. Além disso, ela nos fala quantas vezes o próximo nó vai rodar. Sim. Então esse nó, ele não rodou uma vez. Ele rodou 469 vezes. Por isso que ele fica lento. Cada vez ele rodou com um nome diferente. E Tá. para cada nome ele deu uma saída. Tá. Porque eu poderia falar para ele pegar o nome e adicionar a palavra Pereira. E falar aqui que é o nome com Pereira. Como são 400 e poucos itens, ele teria que me dar 400 e poucas saídas, cada uma com nome com Pereira no fim. Tá. Então, ele rodou uma vez só? Não, ele rodou várias. Sim. Qual é a questão? Às vezes, esse nó aqui, nesse caso aqui, todos os nós que estão aqui, não tem limite de uso. Tá. Então, se eu tiver 400 ou 1000 itens, não vai dar nada. Mas existem alguns nós, por exemplo, esse daqui, ele não tem limite, mas a gente faz uma requisição. Às vezes o sistema que eu estou usando tem um limite. Ele Sim. não vai deixar eu fazer 400 requisições ao Sim. mesmo tempo. Sim. Para isso eu vou precisar esperar um tempinho, Sim. certo? Ou seja, eu vou precisar, eu poderia, por exemplo, abrir aqui, usar o Redis, né? Vou entrar aqui um pouquinho no banco de dados. Vou usar esse daqui, que é o set, né? Esse Redis aqui, ó, Redis. Aí dentro do Redis o set devalue. Basicamente eu vou mandar ele setar o valor da chave nome, já vou entrar nesse também, como o nome que vier. Ele vai receber um montão, ele vai rodar bem mais, tá vendo? Sim. E se isso aqui fosse um banco online, ele ia travar, né? Ou ele ia dar um problema muito grande. E Sim. como você pode ver, ele não tá bem. A gente não quer isso. A gente gostaria de saber que esse fluxo vai rodar. Que eu não vou ir embora e na hora que eu voltar eu descobri que não rodou, Que ele parou. não porque tem uma falha, mas porque teve itens demais e travou. Aí eu tenho duas possibilidades. Uma das possibilidades é o limite e a outra possibilidade é o loop. Se eu pego e falo assim, meu, eu não me importo com a quantidade de itens que tem aqui. Eu só quero passar um, eu uso o limite. O limite eu posso passar 1, 5, 10. Então eu vou falar, meu, Vai ser um aqui limite. eu só quero salvar, só quero passar 10. O problema do limite é que ele não é um filtro, né? Ele só vai limitar. Ah, e como que ele vai limitar? Ele vai limitar, não importa. Não importa. Rodei, ele vai dar 10 saídas, porque eu mandei 10, e E vai parou. rodar 10 vezes. E tá tudo certo. Só que, às vezes eu falo, tá, eu não posso perder os outros itens. Eu preciso salvar eles em algum lugar. Então eu vou ter que usar o loop. Tá. Gabriel, não dá na mesma, né? Teoricamente. Se eu jogo nesse item aqui, ou se eu jogo no loop. A ideia não é a mesma? Os dois não estão recebendo a mesma quantidade de itens? Tá, mas aqui Estão? ela tá salvando, né? Não. Não. E se o loop vai passar para um outro item? Também não vai dar na mesma? Sim e não. Qual é a questão? Se a gente observar, o loop ele tem uma questão muito interessante. Esse loop aqui nada mais é do que a mistura do split com o aggregate que eu tirei. Tá. Porque quando eu clico para rodar, você vai ver que vai passar 469 itens para o loop Tá. e ele vai passar para frente só um Sim. para ser feito alguma coisa com esse item.
Depois que for feito, ele até chama aqui, ó, me troque, né? Replace me troque. Eu poderia trocar pelo nó do que eu quero fazer com aquela informação. Como é do exemplo aqui, o do banco de dados. E aí eu poderia fazer várias coisas e depois jogar de volta no loop. Porque aí o loop iria ficar rodando, só que ele tem um delayzinho dentro dele mesmo. Eu consigo configurar coisas, né? Eu consigo configurar se eu quero reiniciar, enfim. E aí, o legal é que nessa daí eu consigo colocar, por exemplo, um wait, que é pra esperar. E eu poderia fazer isso. Então, qual que é a diferença? Se eu jogar isso aqui num Redis, não dá pra pôr um wait depois, Sim. porque o Redis vai receber os 400 de uma vez inteira. Se eu jogo num loop, o loop vai pegar todos os itens e ele vai passar um pro Redis, que vai salvar e esperar um pouquinho. Aí ele vai pedir o próximo pro loop, que vai salvar, esperar um pouquinho e assim por diante, infinitamente. E eu posso definir O quanto tempo, vai enfim. esperar. Aham. Onde eu definiria? Você abre ele e ele pergunta quanto tempo, se é em segundos, minutos, horas ou dias. Ai, que da hora. Aí basicamente passou disso daí, né? Tipo, Esse white tá aqui? Não. é só pro. Não, Então põe o white aí. já põe. Aí basicamente, depois que o loop faz isso com todos os itens, ele dá uma saída no Done com todos os itens, tá? E é isso, é pra isso que ele serve. Então, mais uma vez, pra que ele serve? Se eu jogar num nó, o nó vai receber tudo e fazer tudo de uma vez, e ele vai travar. Se eu jogar num loop, o loop vai passar um por vez e eu consigo fazer coisas com uma calma maior. Aí beleza. Aí a gente tem, por exemplo, os de banco que eu falei. Eu vou entrar um pouquinho neles. São bem legais. Os de banco a gente tem 4 coisas importantes, inclusive aí só tem 3, que são as seguintes: o delete aqui, get devalue, push data e o set devalue, ou seja, os dois últimos e os dois primeiros. Tá. Para que cada um desses caras servem? O set, por exemplo, todos eles, tá? O princípio de todos eles é o seguinte: todos eles vão pedir uma chave, que é o key, todos eles. Tá. Ou seja, nesse banco em específico, eu tenho uma chave que guarda um valor, tá? Então, no caso do set, para que serve? Para mim pegar. Não importa se a chave existe, se ela não existe, eu vou pegar uma chave e vou setar um valor para ela. Então eu poderia colocar aqui, ó, que nome é João. E quando eu executo, ele não vai dar saída nenhuma, ele não me avisa de nada. Mas a partir de agora, a chave nome vai ter o valor João. Não importa se esse fluxo muda ou não, esse valor vai continuar aqui para sempre. E o get serve justamente para mim pegar uma coisa. Então, por exemplo, Se a chave nome o valor é João, ele só vai segurar os João? Seriam isso? sim. Ah, tá. Então, se eu pegar aqui o nome, eu executar para pegar, você vai ver que ele vai me trazer João. Tá. Você pode até falar, nossa, que esquisito. Aqui eu salvei João, né, como nome. E aqui eu coloquei na chave nome e cliquei para executar e veio esse property name. Na verdade é porque ele te pergunta qual que é o nome da saída que você quer. Então se eu só colocasse aqui nome ou nome do usuário, qualquer coisa seria a saída. Eu consigo trocar a forma que vai sair a saída. Tá. E então aqui ele te pede duas coisas, né? A chave que eu estou acessando e a forma que eu quero, aonde que eu quero colocar ela dentro, né? Porque ele está acessando uma coisa dentro do banco e colocando o valor dela numa variável dentro do fluxo. É um pouquinho mais complicadinho, né? Não, não é. É só você pensar que assim, dentro do banco de dados existe a chave nome e ela tem o valor João. Se ele pegar ela inteira e dar pra gente e a gente modificar, a gente vai estar modificando diretamente no banco. Então ele precisa de um nome para variável dentro do fluxo, que não é o do banco, entendeu? Então, tipo, ó, no banco isso aqui chama nome. Mas como eu vou te dar e eu não posso te dar o banco, então me fala um nome diferente pra mim colocar esse valor, porque aí você tem uma cópia do valor e não um valor exato. Entendi. Então é pra isso que serve. É a mesma coisa do que falar, poxa, eu tenho, sei lá, água no poço e eu não quero te dar o poço inteiro. Então traz a sua garrafa pra mim. Você vai encher. Aí você pode trazer uma garrafa, um copo, o que você quiser, ele vai preencher com aquilo ali. Aí beleza. Assim como tem esses daí, tem o delete. Então, poxa, eu não tô usando mais a informação do nome, eu posso deletar. Isso aqui é interessante pra gente não ter bancos cheios demais, né?
E aí, por último, a gente tem o push. O push ele é uma questão muito interessante, que é justamente o que você falou. Poxa, eu poderia ter uma chave chamada nó mês. E aí eu não queria colocar só João. Eu queria colocar vários nomes. Só que às vezes eu posso saber agora e só sair escrevendo, né? João, Maria e tal. Mas eu posso falar, poxa, eu ainda não sei quais são os nomes. Eu só sei que eu queria subir vários. E agora, né? Se eu ainda não sei todos os nomes, porque isso vai ser uma coisa que depende do meu fluxo. E eu não queria setar só um, como que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar decorando e vindo aqui escrevendo vírgula? Não. O que você vai fazer? Você vai usar o push. Então o push, você fala pra ele, não é uma key que ele pede, é uma lista, mas é a mesma coisa. Então, a lista se chama nomes. Qual que vai ser a informação que eu quero subir nela? João. Então, a princípio, antes de eu subir, eu vou puxar essa lista, você vai ver que não existe essa lista, né? Ó, ela tá só com o nome João, né? Eu vou dar isso aqui. Não, na verdade acho que ela tá sem nome nenhum. É, ó, ela não existe, beleza. Aí eu rodo o push, ele subiu a informação dentro de nomes, o nome João. Se eu usar o get, eu consigo ver que é uma lista que só tem João. Se eu subir agora a informação Pedro, vai aparecer aqui João e Pedro. Então eu Tá. consigo subir múltiplos. E eu consigo apagar também. Para isso que serve o push, para subir múltiplos. Tá. Já já eu vou mostrar o pra que ter banco, tá? Aí, por último, a gente tem o request. O request é aquilo lá. Ah, eu preciso de uma informação externa. Vai lá na documentação, lê a documentação, vê como que funciona, né? Onde fica essa documentação das coisas, só pra mim saber? Depende, por exemplo, eu quero saber a documentação do Facebook, você pesquisa Facebook, e aí você escreve DOCS, que é Docs, e aí você vai achar a documentação. Então aqui, documentação para desenvolvedores na Meta. Eu achei essa palavra a forma mais rápida de chegar, mas você poderia escrever documentação. Não, sim. Aí que em inglês você chega mais rápido, tá? Sim. Então, por exemplo, Mercado Livre, documentação, talvez você não encontre, quer ver? Ó, tem aqui, ó. Só que você vê que vem o nome API Docs, por isso que eu sempre Sim. procuro por Docs. Aí, sei lá, Mercado Pago Docs. Aí tem a documentação do Mercado Pago e assim por diante. Tá. WhatsApp, acho que o WhatsApp não tem. Ó, tem também, tá vendo? Enfim. Aí, só uma informação rápida, que eu não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui é uma parte um pouco mais complicada. Mas existem coisas, digamos que eu quisesse acessar essa página no Google aqui com esse HTTP. Eu poderia copiar, sei lá, esse link aqui, colar aqui e ele vai acessar. Né? Vai E vir qual é o nosso tá? no do HTTP request. Tá. Você vê que vem todos os códigos, né? Não vou entrar nisso Sim. aqui muito. Mas qual que é o ponto? O HTTP ele serve para isso. Gabriel, eu preciso pensar em tudo? Não, porque na maioria das vezes, quando você vai numa documentação, ela te mostra uma coisa que se chama curly, né? Que é basicamente, eu vou mostrar o nome, que é basicamente esse nome aqui, ó, CURL. Tá. Ele sempre, em todas as documentações do mundo, vai aparecer copy as curly, ou copy curly, qualquer coisa relacionada a curly. Tá. Se você clicar, você vai copiar uma coisa, e aqui ele consegue importar o curly. Então eu posso colar o que eu copiei aqui. Quando eu clico em import, ele já configura todo o meu nó da forma que eu preciso para executar aquela requisição. Isso é muito útil, porque eu não preciso Essa ficar. parte mais ou menos. Hã? Mais ou menos. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Vou abrir a documentação, por exemplo, aqui do, sei lá, Chat Pro Send Text, que eu sei que é uma documentação que eu já entendo. Abro aqui. Aí, ó, ele fala assim, ó, curly request. Tem um botãozinho de copiar. Tá. Eu copio, volto no meu nó, clico aqui em import, Tá. colo e importo. E ele já configurou tudo pra mim. Tá. É só para isso que serve. Ao invés de eu ter que ficar lendo aqui e ficar configurando, eu só copio e ele configura tudo. Então, por exemplo, tenho aqui um nó zerado, ó, que não tem URL, não tem nada. Se eu fosse fazer na mão, eu ia ter que copiar essa URL, eu ia ter que ver que isso aqui é um path parameter, ligar
o carry, né? Porque path é a mesma coisa do que carry. Aham. Aí eu ia ter que copiar esse instância ID e colar aqui no nome. Eu ia ter que copiar o valor de exemplo ou o meu valor real e colar no valor. Eu ia ter que copiar number, e já que é body, ligar o body, copiar, colar aqui. Eu ia ter que pegar o número ou o número de exemplo, colar aqui. Então isso aqui é demorado. Pra mim não ter que ficar fazendo isso, eu copio o curly, abro aqui, colo o curly e importo. E aí já Ele vem fez tudo. tudo sozinho. Agora Exatamente. entendi. Todas as vezes vai funcionar? Não. Mas os erros vão nos avisar o que tá errado. Aqui, por exemplo, deu certo? Não deu Não. certo. Por quê? Porque aqui ele tá me falando, por exemplo, que isso aqui não foi encontrado. Se eu só ficar aqui, eu vou ficar testando e testando e testando o dia inteiro. E eu não vou saber o porquê que tá dando erro. Só que na real, se eu ver que tem essas duas opções, elas me falam qual é o erro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele tá falando assim, ó. O body, tananã, ele tá me falando aqui que eu passei como body. Que tá vendo que tá vazio aqui? Tô. Porque eu não passei nada. Aí beleza. O header, eu passei esse accept tananã, que é verdade, ó. Eu passei o accept tananã. E o método foi post. Realmente o método foi post. Tá. Me mostrou o URL, beleza. E aí me falou assim, ó. Rejeitamos algo não autorizado. Tá. Ou seja, eu não estou passando token, não estou passando nada. Ah, eu tinha que passar token? Se eu ler aqui, eu vou ver que sim. Tem uma parte aqui que é o token, que é essa instância ID que eu não passei, por exemplo. Tanto é que nesse caso, tá, muitas documentações são assim. Eu tenho que preencher isso para ela me mostrar aqui no curly. Senão ela não me mostra. Por isso que eu falo que documentação é chato, porque a documentação não é fácil, entendeu? O que que eu, Gabriel, faço? Não sei se essa documentação tá me mostrando o curly inteiro ou se eu tenho que preencher. Não tô afim de pensar pra preencher. Eu só copio o nome do negócio e colo aqui, ó. Só pra mim saber depois, né? E aí eu copio aqui e colo lá. Por quê? Porque agora eu tenho certeza que vai vir tudo. E os valores estão vindo todos iguais, tá vendo? Na hora eu só troco mensagem por mensagem, número por número e sei lá. Cadê o outro? E sei lá, o que vier. Aí eu consigo executar e tudo mais. Beleza. É isso aqui que serve o request, é uma coisa bastante usada. Além de tudo isso, a gente tem o merge. Merge é bem tranquilo. Para que serve o merge? Digamos que eu tenha uma verificação aqui que possa ser verdadeira ou falsa. Aí, se for verdadeiro, o nome da pessoa vai ser João. E se for falso, o nome da pessoa vai ser Kleber. A princípio vai ser João. Passei aqui, sei lá, 1 é igual a 2. Não. Então agora vai ser Kleber. Digamos que todos os nós vão referenciar o que tá aqui. É muito complicado eu ficar falando por nó, olhar aqui ou aqui. Tá. Imagina que eu tenho um set aqui, ó. Né? Um set que vai pegar o nome junto com o sobrenome. Igual a gente tinha. Sim. Aí eu consigo conectar os dois e vai funcionar, né? Ele vai sair o nome. Mas aí, tipo assim, o próximo que faz, sei lá, o sobrenome com o nome, já começa a ficar confuso. Porque eu tenho aqui que tá o nome, aqui que tá o sobrenome. Só que aqui, ó, não rodou. Sim. Aí, beleza, presta atenção que o do meio não rodou. Se aqui tivesse dado true, o do meio teria rodado. E o outro Tá. não. Aí começa a ficar confuso. Pra não ficar confuso, existe o merge. Ao invés de eu ficar tentando procurar aonde veio o negócio, se eu tenho dois casos, tá? Então, isso aqui é uma verificação. Dependendo da verificação, o nome da variável vai ser o mesmo, mas o valor dela vai mudar. Pode ser, tipo, vai continuar nome, mas ou vai ser João, ou vai ser Kleber. Aí eu jogo as duas coisas num merge.
cada uma, né? Eu consigo jogar várias coisas no merge, não precisa ser só duas, poderia ser 10 saídas diferentes. Só que aí fica muito fácil, porque se eu precisar puxar a informação, ao invés de eu ficar tentando descobrir se vem no edit de cima ou no de baixo, eu peço do merge. Entendi. Então é só pra isso que ele serve, pra misturar itens. Né? É isso. Vou só mostrar um exemplo prático do merge, só pra não ficar muito confuso. Deixa eu reiniciar o servidor e mostrar aqui, ó. Deixa eu ver onde que vai ter. Ó, aqui, por exemplo, tem uma verificação no banco de dados. Se o cara não existe, ele fala com uma IA. Se o cara existe, ele fala com outra. E pra esse edit aqui não ter que ficar olhando qual dos dois tem, os dois vão no merge, que avisa o Tá. edit. Fica muito mais fácil. Se esse carinha quiser falar, ai, vê lá qual que foi a saída da IA. Pô, ele não precisa ficar, vê nessa e vê nessa. Não, vê no merge que o merge vai te falar. Qual das duas foi. Exatamente. E no fim, essas conversas com IA nada mais são do que chamadas de um curly copiado, né? Sim. Enfim. Única coisa que eu quero comentar. Pra que eu preciso ter um banco? Tipo, Gabriel, qual que é a necessidade de eu ter um banco se eu posso criar um fluxo que vai funcionar sozinho? Não, mas eu quero guardar o nome de todos os meus funcionários. É um exemplo. Não. Mas isso aí eu podia anotar. Podia falar que eu quero anotar. A grande questão do banco é a seguinte coisa. Digamos que eu tenha uma pessoa que o nome dela é Gabriel. Não é um nome muito lindo. E que cada vez que esse fluxo está executando, esse fluxo ele executa, por exemplo, uma vez por ano. E esse aqui é um fluxo extremamente importante. Ele serve para dar feliz aniversário para as pessoas. E aí ele escreve uma mensagem muito bonita, que é a mensagem é a seguinte coisa: feliz aniversário de... Aí deixa eu colocar aqui a idade dele. A idade dele é 20 anos. Ah, informação. Ai, não tá aparecendo a idade, mas eu coloquei aqui. É só rodar de novo, que só mostra depois que você roda. Por isso que eu vivo rodando a coisa 1000 vezes. Feliz aniversário de 20 anos. Aí eu vou colocar o nomezinho dele aqui, Gabriel. Qual é o problema? Se rodar ano que vem, eu vou dar feliz aniversário de 20 anos de novo. Se eu rodar de novo, 20 anos? quando ele tiver 80 ele vai ficar feliz, mas agora ele não vai gostar muito. É, a menos que eu seja uma mulher. É. Então, eu preciso lembrar dessa informação. E é aí onde entra. Eu poderia setar a informação, né? Depois que eu dei o aniversário de 20 anos, eu vou pegar a idade dele. Eu vou salvar numa chave chamada idade. E eu vou transformá-la num número com um ponto to number e somar em 1. Então agora eu vou salvar 21. Rodei. Mudou alguma coisa? Não. A mensagem é feliz aniversário de 20 anos, Gabriel. Deixa eu fazer só uma coisa. Vai continuar sendo de 20 anos, Gabriel. Por quê? Porque a idade eu tô tirando daqui. Esquece a idade desse set. Vamos pegar a idade do heads. Então vamos pegar esse heads aqui que é o get. Vamos conectar aqui. Vamos colocar que eu quero pegar a idade. E a partir de agora eu consigo até trocar a informação aqui, ó.
colocar a cidade. E agora, que é a parte legal. 21 anos, Gabriel. Ó, mensagem. 21 anos. Rodei de novo. 21 anos. Então tem alguma coisa errada. Vamos trocar aqui, ó. Vamos pegar a informação do Regis. Vamos transformar isso aqui num número. Vamos somar em 1. Esse aqui eu não vou explicar porque eu não quero deixar ninguém doido. E basicamente vai sair de 21 para 22, depois para 23 e assim por diante. Que da hora. Nossa, mas isso é muito idiota, Gabriel. Não, Eu não isso faço pode. fluxo de dar feliz aniversário pros outros. Tudo bem, mas qual a questão? Esse número, aí que vem a grande questão da vida, que as pessoas não entendem. Esse número não precisa ser a idade dele. Esse número poderia ser em que etapa do meu fluxo ele tá. Então, por exemplo, será que ele tá na etapa inicial, que é 1? Que ele tá na etapa mediana, que é a 2, ou na final, que é a 3? Sim. Então eu poderia fazer várias verificações com o que o get trouxe, que seria a idade, ou seria a etapa, ou seria o CPF dele, né? Ele poderia trazer qualquer coisa. E aí isso fica muito mais complicado, que aí é onde abre a nossa mente, quando eu falo o seguinte. Esse nó aqui, né, eu vou dar um exemplo legal. Esse nó aqui poderia ser um nó que fala o nome da pessoa, por exemplo. Basicamente, nada vai mudar, né? Vai continuar sendo um item. E eu poderia falar assim, beleza, nome da pessoa aqui, ó. Ó, o nome da pessoa veio Gabriel, tá vendo? Tô. Só que, aonde que começa a ficar complicado? Isso aqui poderia ser qualquer nota, só um exemplo. Eu poderia mandar ele pegar e dentro da chave eu não sou obrigado a escrever uma coisa fixa. Eu posso me basear na saída de um nó. Então a chave poderia ser o nome do cara, assim como poderia ser o CPF do cara. Digamos que isso aqui fosse um CPF. Eu poderia ter como chave o CPF do cara. Então veio uma execução, chegou o CPF do cara. Eu verifico o que eu tenho. Pô, eu não sei a idade dele. Aí eu vou lá e pergunto. A partir do momento que eu sei, eu vou lá e seto essa informação. Da próxima vez que eu verificar, vai puxar a coisa, entendeu? Sim. Me E explica de novo assim, só quando a gente usa qual banco de dados? Só isso aí. como O assim? set, o get. Ah, já entro nisso. Então, isso fica muito complexo quando eu sei que eu posso utilizar uma informação que veio como chave. E isso que torna o negócio complexo, porque aí você começa a pensar, meu, eu posso pegar o telefone do cara e eu usar o telefone espaço CPF para salvar o espaço dele, o telefone dele espaço e-mail para salvar o e-mail dele, o telefone espaço idade para salvar a idade, várias coisas. E aí sempre que eu sei o telefone de uma pessoa, se eu colocar espaço e-mail, eu puxo o e-mail, se eu colocar espaço, sabe? Ou eu posso Sim. só usar o telefone como uma lista e subir CPF, CNPJ, endereço. Sim. Então, isso daí começa a complicar. Aí, ainda assim, a pessoa pode falar, tá, mas eu posso puxar essa informação de uma requisição ao invés do banco. Para que salvar no banco se eu não preciso? Aí, mais uma vez, é o que eu falei. Você controlar etapas. Tem uma grande coisa, que é o que eu mostrei aqui. Eu vou mostrar no exemplo mais simples, mas isso vai de casos muito complexos. Esse aqui já é um caso mais complexo. Que é assim, ó. Eu verifico no banco se a pessoa existe. Se ela existir, faço uma verificação com base no que vem no banco. Eu vou tratá-la de uma forma, né? Eu vou buscar o contexto dela num outro banco, eu vou fazer outras coisas com o banco. Então é aquilo que eu falei. O número de CPF dela existe? Existe. Então eu sei que o número Que ela é meu de cliente, contexto por dela exemplo. vai existir e eu vou pegar todo o contexto dela, do banco de dados e jogar na IA. Se não existe, aí eu vou lá e crio esse cliente e começamos do zero uma conversa para lá no final eu verificar o contexto da pessoa, adicionar, verificar se chegou de. Então é aí que entra.
só o fluxo não vai saber o contexto de Não. conversa. Por quê? Se aqui essa execução foi um oi e agora foi um tudo bem, essa do tudo bem não sabe que a última foi um oi. Ela só vai saber se a última salvou no banco e ela verificar. Sim. Quando usar cada um? O get serve para pegar informações. Então eu quero saber, por exemplo, a idade. Aqui, ó, a idade, ele vai me trazer a idade que a gente tinha salvo. O nome, O nome. ele vai me trazer o nome que a gente tinha salvo, que graças a Deus não foi nenhum. E o nome vai nos trazer a listinha se tiver. Não tem também, tudo bem. Tá. O push serve pra mim dar nome pra uma lista e começar a subir informações. Tá. Gabriel, curiosidade, pra que serve esse tail? O tail basicamente ele só tá te perguntando se você quer que a informação fique por primeiro na lista ou por último. Se ele estiver desligado, ele vai ficar por primeiro, e se ele estiver ligado, ele vai ficar por último. Tá. Então, por exemplo, eu vou subir números de 1 a 10 e eu deixo desligado, ele vai fazer, a lista vai ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu deixar ligado, vai ser 1, 2, 3 até 10. Tá. Delete, pra que serve? Pra mim colocar o nome de uma chave e apagar tudo que tem dentro dela no banco. E o set, Mas por que eu usaria? Apagar tudo. porque você poderia ter informações, por exemplo, vou dar um exemplo prático ultra complexo. Pipe Drive Automation. Aqui dentro tem uma automação muito grande, muito complicada, de redirecionamento de pessoas. E aqui dentro tem uma parte que eu apago a pessoa do banco. Que eu acho que é essa parte aqui, ó. Tô usando o delete. Eu sei que esse daqui é verde e esse daqui é vermelho, mas no fim é a mesma coisa, tá? É banco igual. Esse daqui também usa uma chave. É só porque esse aqui eu tava usando, então, enfim. Mas por que que aqui eu tô usando o delete? Por exemplo, ó, tá vendo que eu tô deletando duas coisas. Tá. Porque, como eu falei, eu utilizo banco de dados para salvar estados. E aqui, nesse fluxo, eu tenho dois caminhos, o verde e o azul. O verde é para redirecionar o cara e o azul é para buscar o boleto dele dentro do sistema. Como que eu sei se ele tá no verde ou azul? Só o fluxo não vai saber, mas eu verifico isso no banco de dados, que Tá. poderia ser o vermelhinho. Se o banco de dados fala, como que eu verifico? Eu vou verificar um identificador único do cara junto com a palavra CPF. Se ele encontrar esse identificador único junto com o CPF, eu sei que eu salvei o CPF dele. Se eu salvei o CPF dele, é porque ele não está sendo redirecionado, é porque ele está buscando um boleto. E aí eu vou levar ele todo pelo caminho de buscar boleto e tudo mais. Só que quando ele acaba o processo dele de buscar boleto, eu não posso manter ele lá porque ele já buscou e já recebeu o boleto dele. A partir de agora ele precisa ser redirecionado. Então eu vou apagar a parte do CPF dele. Sim. Entendeu? E vou apagar a parte que fala que ele tá no menu, porque ele não tá mais no menu. Sim. Entendeu? Então é pra isso que serve. Eu fui lá, salvei um estado que muda todo o fluxo aqui. Que aqui é onde você começa a falar, caraca, é para isso que o banco serve. Pra mim salvar um estado que vai ou por cima, ou pelo meio, ou por baixo. Os estados aqui do banco estão controlando isso. Quando chega lá no final, eu preciso tirar, porque se a próxima mensagem do cara, ele não pode receber outro boleto. Ele tem que receber um oi, tudo bem, tem que ser redirecionado, enfim. Ele já pegou o boleto dele. Exatamente. Então é pra isso que serve o delete. E aí é isso. E o set seta uma informação, né? Ele pega uma chave e seta uma informação. Uma única informação. É pra isso que serve cada um. E é isso. E aí, o que eu vou ter que fazer?